INRI, esta palavra pregada acima da cabeça de Jesus Cristo na cruz, guarda grandes mistérios que podem mudar completamente a forma com que nós enxergamos este ato alquímico da crucificação de Cristo, pois ela revela uma grande chave cabalística que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua perspectiva sobre os mistérios da morte e renascimento. Salve alquimista, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este nosso vídeo falando sobre os grandes mistérios do cosmos, do ser humano, da nossa existência enquanto seres nessa dialética da vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico e muito pouco compreendido. Particularmente, eu nunca vi em nenhum lugar da internet aquilo que eu vou falar para você neste vídeo, porque esse é um grande segredo trazido dentro das ordens iniciáticas, mas que a gente tem conhecimentos, né? Tem, vamos dizer, fundamento de causa sem os votos de silêncio. Por isso eu estou aqui falando abertamente para você sobre tudo isso e se isso não merece um like, pô, não sei o que merece, né? Então já deixa esse like aqui para fortalecer o nosso vídeo e vamos lá. Porque INRI é um acróstico que na verdade não é uma única palavra, mas são 4 palavras e aí que tá todo o mistério em volta desse termo. Então essa palavrinha misteriosa, INRI, segundo o próprio Evangelho de João, vai nos trazer que Pilatos ordenou que fosse fixado acima da cruz de Jesus Cristo esta placa com este acróstico, INRI. Mas o que ele quer dizer acabou ficando um certo mistério. Alguns vão dizer que ele está escrito em latim, alguns vão dizer que ele foi escrito em grego e outros em hebraico. E, em suma, as grandes traduções bíblicas vão nos trazer a seguinte frase: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Então, Jesus Nazarenos, Rei dos judeus, ou judeus, né? Porque o J não existia até certos séculos atrás, então INRI. Porém, a gente entende que não é simplesmente isso, né? Por vias herméticas, por vias esotéricas, existem outras traduções. Mas antes de eu entrar nessa chave cabalística trazida pelo Mestre Jesus Cristo, vamos entrar em alguns fundamentos históricos para a gente ver o que é verdade e o que não é. Então nós temos uma relíquia guardada por Roma chamada Titulus Crucis, que vai alegar ser o verdadeiro título, né? Recuperado então no século IV, mais ou menos, pela Imperatriz Helena. Porém, segundo uma datação de carbono 14, nós podemos provar que, na verdade, esta relíquia é muito mais recente, sendo então mais ou menos ali de 900 a 1100 depois de Cristo, né? Então, uma relíquia muito recente. Já descartem esta ideia de que Roma está com esta relíquia ou que esta em específico é justamente esse título. Então, se essa relíquia da Vera Cruz não é suficiente para nos provar a comprovação histórica, vamos recorrer às questões místicas, né? Principalmente pelas vias Rosa Crucis. Por quê? A Rosa Cruz é uma ordem que já existe há alguns séculos como uma ordem estabelecida, mas que carrega uma tradição primordial e que vai nos trazer um simbolismo muito interessante sobre essas 4 letras, onde ela vai nos trazer INRI como sendo justamente as iniciais de cada um dos 4 grandes elementos da alquimia, onde nós temos o fogo, nós temos o ar, a água e a terra. Mas existe um ponto de divergência entre a ideia Rosa Cruz, por quê? Quando nós olhamos para essa alegoria, nós conseguimos entender que eles pegaram, por exemplo, os 4 elementos como um contexto hebraico e tentaram encaixar aí um acróstico latino. Então, não é também a ideia mais bem aceita dentro dos círculos de pensadores herméticos. Mas nós podemos ir um pouquinho adiante e olhar justamente para o latim, que é uma língua mais recente, mas que também tem o seu valor enquanto uma linguagem alquímica, pois todo o desenvolvimento da alquimia se deu, né, principalmente nesse período
que a gente conhece como período das trevas ali, mas que as línguas latinas também começaram a emergir, que é o início do cristianismo, primeiro milênio e meio mais ou menos, né? Então do ano 1 até o ano 1500, onde tivemos o Renascimento, a gente vai ter esse desenvolvimento das línguas latinas muito fortes e que nós temos então algumas fórmulas alquímicas que brotam aí. Uma delas vai ser sobre essa palavra que estava no cabeçalho da cruz de Cristo, chamada INRI. Então, dentro dessa chave da alquimia, nós vamos ter a seguinte frase: Igni natura renovatur integra, que vai nos trazer que pelo fogo a natureza inteira se renova. E isso nos traz a grande chave alquímica da ressurreição, aonde pelo fogo, que é o elemento mais sublime desses quatro, aquele que vai para cima naturalmente, é aquele que não tem um corpo em si, mas é o próprio plasma da coisa, né? É o ponto de renascimento. É a mesma ideia simbólica da fênix, que renasce das suas próprias cinzas. Ou seja, é calcinar tudo aquilo que é denso, tudo aquilo que é do mundo, para que nasça o essencial, para que nasça aquilo que é do espírito. E na nossa vida, como que a gente pode aplicar esta fórmula alquímica dentro de uma visão moderna e prática, né, da nossa vivência diária? É lógico que ninguém precisa ser pregado na cruz como Cristo e sofrer e, né, passar por toda essa ideia de uma certa salvação carnal no sentido de sofrimento para depois ter um prêmio ou uma ressurreição. A ideia não é esta. A ideia é que o quaternário da cruz funciona como o próprio símbolo expresso dos quatro elementos, e se nós temos uma quinta essência, ou esta rosa nascendo no centro da cruz, que seria a própria ideia do coração de Cristo, nós temos então um ponto áureo de força que emerge, aonde sublima os quatro elementos, aonde sublima o próprio quaternário, que é o sofrimento da matéria. E dentro da nossa vida nós podemos usar isso como um conhecimento muito prático e muito, muito aplicável para que nós possamos olhar para questões, por exemplo, hábitos ou até mesmo processos maiores da sua vida, né? Ciclos que você quer encerrar, amizades, relacionamentos, processos de saúde muitas vezes, ou até mesmo financeiros, e calcinar, pois o princípio da obra alquímica começa com o fogo. Então, calcinar isso de um jeito filosófico. Como você faz isso? É realmente botando luz. E a luz queima aquilo que precisa ser queimado, mas ilumina aquilo que precisa ser iluminado. Então, dentro dessa ideia alquímica, é o começo do processo do renascimento crístico de fato. E como diz a frase, a natureza é completamente renovada pelo fogo. Nós podemos também aplicar este conceito INRI, que é o cabeçalho da cruz, justamente para renovar os processos da nossa natureza interior, renovando tudo isso, calcinando mesmo, para que o processo alquímico continue e se perdure. E é lógico que isso é uma alegoria alquímica, mas nós também podemos utilizar esta mesma alegoria dentro da visão cabalística, pois o começo, que é esta ideia de Keter, que é a coroa, lá de cima ela se esparge como uma luz primordial. E é aí que nós entramos no nosso próximo ponto deste vídeo. Porque agora nós temos as relações desse código INRI com a magia. E é justamente aqui que entra toda a sabedoria da Kabbalah. Na magia, em geral, é usada uma fórmula verbal de extrema importância que muitos magos conhecem, mas que você pode conhecer agora e começar a utilizar nas suas práticas. E ela é muito similar com INRI, que é um mantra chamado I-A-O. Tão simples quanto isso, 3 vogais, I-A-O, onde nós entoamos chamando essa força Isis, Apófis, Osíris, ou seja, Isis representando a vida, Apófis a morte e Osíris o renascimento. Como um mantra fica mais ou menos assim.
Você pode fazer isso alinhando com as respirações para evocar esta ideia de vida, morte e renascimento sobre algum pretexto que nós comentamos anteriormente, seja um hábito, um relacionamento, um problema financeiro ou alguma coisa do tipo, para ressignificar isso dentro de você. E nós também temos uma tradução para o hebraico, onde se nós pegarmos essas letras latinas e fizermos um acróstico com as letras hebraicas, nós vamos ter as seguintes letras: Yod, Nun, Resh e Yod. E essas 4 letras formam um grande nome de poder que é utilizado por muitas vertentes iniciáticas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aí a gente já entra num certo âmbito de magia cerimonial cabalística, e para isso você precisaria compreender os fundamentos da árvore da vida, da Cabalá, dessa estrutura que pode sim mudar a forma que você interage com a realidade e a forma com que o mundo se desenha ao teu entorno. Mas um fato muito curioso dentro das vertentes magísticas e cabalísticas é que o famoso Eliphas Levi, escritor do Dogma e Ritual da Automagia, escritor da História da Magia e vários outros tratados, incluindo tratados herméticos e cabalísticos, ele vai nos trazer uma outra tradução ainda para este mesmo acróstico INRI, que em latim ficaria Isis Naturae Regina Ineffabilis, que em português então traduzimos para Isis, a rainha inefável da natureza, trazendo então toda uma invocação alquímica de Isis como esta grande mãe, como Pachamama, como Gaia, como esta matriz de redenção do quaternário, que é a própria cruz do Cristo que sustenta toda essa matéria. Então veja como esta Isis, ela não é apenas um aspecto egípcio, mas ela é um aspecto da própria natureza e é um código alquímico para que você compreenda aonde começa esta obra de ressurreição. E segundo as tradições alquímicas da Pérsia Antiga, nós temos 3 grandes códigos que essas 4 letras vão nos trazer, que são eles, em primeiro lugar, Ignem Natura Regenerato Integrat, que é pelo fogo toda a natureza é regenerada, Igne Natura Renovatur Integra, que é o fogo renova a natureza inteira, e Igne Nitrum Horis Invenitur, que é pelo fogo o sal é extraído do orvalho. E aí nós temos um significado muito poético, né? Pelo fogo o sal é extraído do orvalho. O quão alquímico pode ser esta colocação, onde o sal é o próprio corpo e o orvalho é aquilo que cai na noite, na penumbra dessa noite estelar, nessa noite cósmica, e se calcina ou se densifica nesta matéria, numa natureza sutil, né, que é a própria água. Então nós temos o fogo que extrai o corpo deste orvalho, o sal deste orvalho. É muito interessante, pois aí nós começamos a desdobrar esta mesma colocação em várias outras alegorias alquímicas que são muito úteis para a nossa vida hoje. E além das correlações mágicas, nós também podemos olhar para correlações cabalísticas, que eu acho o ponto mais fundamental e mais importante de todo esse desdobramento do código da coroa de Cristo. Então, como eu falei, as correntes rosacrucianas associam a ideia de INRI com os 4 elementos seguindo a tradição hebraica, né? Que nós vamos ter então a ideia de Yam sendo a água, Nur sendo fogo, Ruach sendo o ar e Yabeshat sendo a terra, tá bom? Então nós temos esse código, mas nós ainda temos uma possibilidade de intra nobis regnum dei, em latim nada a ver com o hebraico, mas que quer dizer em nosso interior está o reino de Deus. E esta ideia do reino de Deus é uma ideia que vem do judaísmo primordial, da cultura hebraica, né? Então, se nós olharmos para toda essa ideia, nós podemos ver que existe um compêndio muito maior do que a ideia de que Jesus Nazareno é o rei dos judeus, né? Isso seria uma alegoria,
um tanto quanto pobre, mas se a gente olhar para os códigos alquímicos que existem para além do óbvio, né, e principalmente os códigos cabalísticos que nós vamos ver agora, da gemátria, que é a parte numérica das letras do alfabeto hebraico, você vai começar a compreender o quão profundo é tudo isso. E talvez eu esteja dando muitas informações, talvez você não esteja entendendo muito bem tudo isso, mas eu quero te convidar a justamente aprender sobre Kabbalah de uma forma leve, de uma forma pacífica, 100% livre de dogmas, de crenças e de qualquer tipo de aprisionamento mental ou do seu próprio coração, baixando gratuitamente o meu e-book chamado O Caminho da Ascensão, onde eu te ensino sobre a estrutura da árvore da vida e eu te ensino todos esses grandes mistérios que existem no cosmos e no seu ser, forma totalmente gratuita. É só você clicar no link que está aparecendo aqui ou no card aqui embaixo para baixar agora mesmo. E se nós entrarmos profundamente nas relações hebraicas com as letras do alfabeto, nós vamos ver que cada letra hebraica também é um número, ou seja, o Aleph, que é o A hebraico, ele vai ser o número 1. O Beit, que é o B, vai ser o número 2 e assim por diante. Então nós temos as letras Yod, que é o número 10, a letra Nun, que é o número 50, a letra Reish, que é o número 200 e a letra Yod novamente, que é o número 10. Se nós somarmos todos esses valores, nós vamos ter 270, que é um número precessional. O que isso quer dizer? É a ideia de que 270 vezes a matriz 8, né, a matriz da Ogdoada, que é de uma tradição hermética, nós vamos ter um numeral 2160. E se você conhece sobre precessão dos equinócios, sobre a rotação do eixo da Terra, você vai entender que a cada 2160 anos a gente muda de casa zodiacal, ou seja, nós já vivemos várias e várias eras e agora estamos vivendo a era de peixes, né? Que justamente o avatar de peixes é Jesus Cristo, com o seu símbolozinho de peixes, que é uma Vésica Piscis, né, muito clara também dentro da geometria sagrada. Mas se nós olharmos para esse código numérico que está em cima da cruz de Cristo, nós vamos ter também uma ideia muito importante. E eu ouso dizer aqui que em 2160 anos talvez tenhamos a volta de Cristo, ou talvez de um outro avatar da era, com outra forma completamente diferente, que vai coroar este novo movimento da nossa Terra. Então veja o quão profundo pode ir justamente esta pequena ideia que é Inri está acima da cruz de Cristo. E isso sem contar que se nós multiplicarmos por 12, né, os 12 apóstolos ou 12 casas zodiacais, nós vamos ter aí também um outro movimento que é o grande ano cósmico, né, que são 25.920 anos, justamente o período que Platão nos falava como este grande ano ou Kali Yuga, né, que é essa ideia hindu, que também é um movimento muito grande, mas que é um dia da criação, é um respirar de Deus numa essência maior. E é lógico que se nós fizermos uma relação, nós temos também toda uma ideia de respirações atreladas a este número. Porque se nós considerarmos 18 respirações por minuto, que é mais ou menos a média de respirações de um humano equilibrado e saudável, por 24 horas, nós vamos ter em um dia 25.920 respirações. Mas para finalizarmos esse nosso vídeo de toda essa ideia alquímica e cabalística que eu trouxe aqui para vocês, cabe a gente fazer um exercício de respiração, mas uma prática poderosa com este mantra da cabeça de Cristo, desse Inri. Então, o I vai fazer o sangue fluir para a cabeça. O N, se você notar, a sua língua vai para dentro, né? Então, é um movimento de introspecção da nossa própria mente para conectarmos com essa essência. O R vai ser justamente esta vibração para que nós possamos, então, do interior trazer para o manifesto. E o I final é para equilibrar e absorver toda essa energia na nossa própria corrente sanguínea ou também prânica. Então, com 3 respirações profundas, vamos todos mantralizar esta palavra de poder e mentalizar este nosso grande objetivo de renascimento que nós havíamos falado no começo do vídeo. Vamos lá.
Então inspira profundamente. Você pode fazer isso 3 vezes com um objetivo claro na sua mente e notar o como isso mexe com a sua consciência de uma forma muito sutil, muito segura, muito tranquila, mas poderosíssima para mudar o seu estado de consciência vibracional e a partir disso mudar aos poucos todo o andar da sua vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma ideia mais profunda, uma ideia que eu aposto que você nunca tinha visto em nenhum lugar aqui na internet, porque realmente é uma pesquisa muito profunda que eu venho fazendo, são coisas que a gente vem trazendo de códigos cabalísticos, de códigos alquímicos, juntando tudo em uma coisa só e buscando nas fontes, né? Buscando naquilo que é esse rastro da sabedoria verdadeira. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui falando INRI para afirmar esta palavra de poder na sua própria vida e deixa o like, compartilha isso nos seus grupos de WhatsApp, onde você quer que as pessoas também entrem nessa conexão, pois isso ajuda muito as pessoas e ajuda também o nosso canal a sempre estar levando essas mensagens para mais e mais pessoas, tá bom? Baixe o nosso e-book gratuito também e nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até breve.